Bom dia, pessoal. Então hoje nós vamos terminar a nossa matéria de coleta de sangue. A parte teórica será toda terminada hoje e a parte prática será remarcada. E a gente vai começar a falar sobre as hemoculturas. Então as hemoculturas são utilizadas para detectar a presença de bactérias ou de leveduras, que são fungos no sangue. É importante para identificar o micro-organismo presente e orientar o tratamento. Então, existem algumas situações onde há necessidade de se fazer uma hemocultura, como por exemplo, em pacientes internados de CTI, é protocolo que se faça a hemocultura desse paciente para saber se ele já veio com uma bactéria no sangue ou se houve uma contaminação posterior. É importante se fazer também hemocultura em pacientes com infecção urinária, porque a infecção urinária, essa bactéria começa a subir de baixo para cima, uretra, bexiga, ureteres, pode chegar até os rins, e se elas chegam até os rins, essa bactéria pode ser levada pela corrente sanguínea. Então é muito importante que se faça hemocultura em algumas situações. As amostras de sangue são colhidas e transferidas para frascos com caldo de cultura. Então, existem umas garrafinhas, vocês vão ver aí depois a foto. Essas garrafinhas têm caldo de cultura, ou seja, um caldo nutritivo para que permita o crescimento dessas bactérias. Permite tanto o crescimento de bactérias que preferem oxigênio, que são chamadas de aeróbias, e daquelas também que não gostam de oxigênio, que são chamadas de anaeróbias. Então, esses frascos, onde tem presença de oxigênio, vai possibilitar que bactérias que gostem de oxigênio cresçam ali e vice-versa. Muitas vezes é prescrito um hemograma para determinar se o indivíduo tem um aumento do número de glóbulos brancos, o que indica um processo infeccioso. Hemograma é um exame de rotina, então qualquer paciente que chegue ao hospital, com certeza fará um hemograma. Então, o hemograma ele vai acabar dando um auxílio para a hemocultura, porque se há aumento de leucócitos, como nós vimos em anatomia, os leucócitos são as nossas células de defesa. Então, se eles aumentam em quantidade, é porque existe um processo infeccioso. Então, se há bactérias no sangue, há aumento de leucócitos, sendo confirmado pelo hemograma e pela hemocultura posteriormente. A qualidade da coleta de sangue é fator limitante, tanto para a positividade quanto para a agilidade dos resultados. Então, a coleta da hemocultura é muito importante, porque numa coleta normal, onde você fizer uma antisepsia inadequada, você não vai contaminar a amostra a ponto de verificar a presença de micro-organismos. Mas para uma coleta de hemocultura, a antisepsia tem que ser rigorosa, deve-se seguir determinados padrões para que não haja contaminação dessa amostra. Estudos mostram que geralmente as bactérias caem na corrente sanguínea em torno de 1 hora antes do desenvolvimento de calafrios e febre, por isso recomenda-se a coleta na ascensão da temperatura, pois há chance de se obter um maior número de micro-organismos. Não é uma regra, tá? Mas existem estudos que mostram que é importante fazer a coleta dessa hemocultura durante o pico febril, porque quando há febre é porque há alguma situação adversa no nosso organismo. Então, se houver febre, é um período bom para. Porém, nem sempre isso vai ser possível, porque às vezes o paciente está com febre no horário que não dá para fazer a coleta da hemocultura e tem que passar o antitérmico para o paciente. Em caso de paciente com uso de antibióticos, deve-se realizar a coleta antes da próxima dose. Quando possível, suspender o seu uso por 24 a 48 horas. Todos sabem que o antibiótico ele inibe o crescimento bacteriano. Então, se houver a necessidade de uso de antibiótico, essa coleta deve ser feita antes e, quando possível, suspender o seu uso, mas somente o médico é que pode interferir nesse caso. As amostras são colhidas em tempos distintos e de veias diferentes, mas normalmente se faz das mesmas veias. O correto seria de veias diferentes.
Por que de veias diferentes? Porque ajuda na detecção de micro-organismos presentes em pequenas quantidades e liberados para a corrente sanguínea de forma não contínua. Porque aquela bactéria, ela não vai chegar, quando essa bactéria é jogada na corrente sanguínea, ela não chega em todos os momentos, em todos os locais ao mesmo tempo. Então, por isso a importância de se colher de sítios diferentes, ou seja, de locais diferentes. As punções podem ser sequenciais ou em intervalos. Então, você pode fazer essa coleta, colhe as duas amostras no mesmo momento ou em sequência. Vários frascos com sangue de uma mesma punção são considerados uma mesma amostra. Então, se você colhe 2 ou 3 frascos de uma mesma punção, é considerado a mesma amostra. Então, o que cresce em um frasco vai crescer no outro. Então, por isso, o ideal é que seja feita ou em intervalos, e é importante que se faça de sítios diferentes, tá? Artérias não possuem micro-organismos em quantidade adequada quando comparadas com punções venosas. Então, o correto é não fazer uma punção arterial, e sim uma punção venosa. Vocês viram na punção que é importante fazer a antisepsia do local. E essa antisepsia deve ser feita sempre uma vez só, de baixo para cima. Mas acontece na prática de se fazer mais de uma vez. Mas isso não é um problema tão sério, porque se contaminar a amostra não vai ser a bactéria, a gente não está querendo quantificar bactérias. Mas para fazer a hemocultura é preciso minimizar esse risco. Então, para minimizar o risco de contaminação, é necessário realizar a antisepsia do local da punção com 3 pedaços de algodão diferentes. Então, você pega um pedaço de algodão, coloca álcool, faz a antisepsia de baixo para cima, pega outro, mais um, fazendo 3 pedaços de algodão, fazendo essa antisepsia, porque aí você remove completamente essas bactérias que estão ali. É importante também limpar a tampa dos frascos. Então, o frasco, a garrafinha, ela vem com lacre, você remove aquele lacre, limpa a tampa com álcool 70, porque você está removendo as bactérias que estejam ali, e depois é importante deixar um algodão seco ali em cima, porque aí você minimiza o risco de que caiam, você evita que bactérias caiam ali em cima dessa tampinha. Então, quando você acaba de fazer a punção, é que você remove esse algodão e após a coleta, deve transferir a amostra para os frascos de hemocultura. Se a coleta for realizada com scalp e adaptador próprio, então vocês viram que existe um adaptador para coleta a vácuo. Não tivemos tempo ainda de utilizar, mas nós vamos fazer quando voltarmos. Eu espero em breve. Mas existe um adaptador, um canhão para coleta a vácuo. Esse adaptador, ele não é reutilizado, ele é utilizado apenas uma única vez e ele vem lacrado, porque não pode haver contaminação. Então ele vem lacrado, você abre na hora, faz a coleta, depois esse adaptador deve ser jogado fora. Eu tenho quando eu voltar eu vou mostrar para vocês como funciona. É importante lembrar que, nesse caso, os frascos de hemocultura devem permanecer em pé durante toda a etapa de coleta, para evitar refluxo para a veia do paciente. No próximo slide, vocês vão ver a foto do braço de um paciente, uma garrafinha de hemocultura, a coleta sendo feita por scalp e esse adaptador, e a garrafa precisa ficar sempre em pé. Tá? Deve-se observar o volume correto, já que a maioria dos frascos, eles não param de colher quando chega no volume, tá? Então, a maioria dos frascos não possui esse mecanismo, então você tem que verificar o volume até onde está indicado a seta, o volume de sangue, para que fique o volume proporcional ao caldo de cultura.
Utilizar um conjunto de seringa, agulha ou dispositivo próprio para coleta a vácuo para cada punção. Então, você não pode reutilizar, você vai fazer coleta de sítios diferentes, né, de locais diferentes. Então, você tem que tem que ter um próximo conjunto de adaptador, de scalp, para fazer na outra punção, porque senão você acaba contaminando essa amostra. As hemoculturas são incubadas em estufa durante alguns dias para o crescimento dos micro-organismos. Então, essas hemoculturas, elas precisam ficar em estufa para simular a temperatura do nosso corpo, porque se houverem bactérias ali, essas bactérias irão crescer porque elas estão em ambiente apropriado. Tem nutrientes para ela, que é o caldo de cultura, e tem uma temperatura adequada. Quando houver coleta de sangue em tubos, primeiro colhe-se a hemocultura. Então, nós já falamos sobre isso na ordem dos tubos, lá nas primeiras aulas. Então, existe uma sequência, né, da coleta com tubos. Então, todas as vezes que eu tenho hemocultura para fazer a coleta, primeiro eu colho a hemocultura, depois eu faço a coleta dos tubos. No caso de coleta aberta, utiliza-se o tubo com heparina. Então, lembra quando eu falei de coleta com seringa e coleta com adaptador a vácuo? Então, a coleta com seringa é uma coleta aberta e a coleta com o adaptador ou com o canhão a vácuo é uma coleta fechada, porque o sangue sai direto da veia do paciente para o tubo. Então, quando você utiliza um adaptador para coleta a vácuo e um scalp aqui na hemocultura, é uma coleta fechada. Já quando você utiliza uma seringa, você faz uma coleta aberta. Então, se você faz a coleta com seringa, depois você precisa transferir para os tubos. Para que esse sangue não coagule, você precisa usar a heparina, tá? Tem gente que utiliza a seringa heparinizada, ou se você foi para o CTI fazer a coleta e esqueceu de levar a garrafinha, você colhe num tubinho com heparina, que é o de tampa verde, depois você transfere para a garrafinha de hemocultura. As garrafas, elas não devem ser refrigeradas e nem congeladas, pois baixas temperaturas podem inviabilizar alguns micro-organismos. O ideal é transportar as amostras à temperatura ambiente. Então, você vai colher e vai levar para o laboratório. Então, isso não precisa ser refrigerado. Então, você vai levar essas garrafinhas dentro da maleta, que ela não precisa ser refrigerada, como aquelas que eu disse, que precisa de um local para o outro, né? Você faz a coleta num posto de coleta e precisa levar para a área técnica. Ali sim, você precisa ter refrigeração. Mas nesse caso, você vai colher num CTI, por exemplo, e vai levar para a parte técnica, então você não precisa refrigerar. Pode levar na temperatura ambiente. Nessa figura, vocês estão vendo a garrafinha, né? Então tem a garrafa de hemocultura, o adaptador de coleta a vácuo para hemocultura e o scalp. Então a garrafinha ela precisa ficar em pé e o sangue sai direto da veia do paciente para a garrafinha. Nesse slide vocês estão vendo outro modelo, tá, de garrafinha. Então eu conheço, né, só esses dois modelos de garrafa, pode ser que tenha mais, mas eu conheço somente esses dois. Na coleta de sangue para provas funcionais, é necessário que haja alguma preparação desse paciente, tá? Então eu vou falar sobre a coleta de sangue para curva glicêmica. Eu não sei se alguém já fez, eu já perguntei isso em sala, mas não lembro se alguém me respondeu. Mas para quem tem diabetes, hoje os laboratórios não estão fazendo muito a curva glicêmica, porque você precisa, você perde um tempo, né, no laboratório, porque você faz coletas seriadas. Então agora a curva glicêmica está sendo substituída pela hemoglobina glicada. Mas pode ser que algum médico peça para se fazer a curva glicêmica. Então, pacientes diabéticos é indicado fazer a curva glicêmica, então alguns médicos pedem a curva glicêmica, ou em mulheres grávidas com histórico de diabetes na família, ou ela mesma ser diabética. Então, quando eu tive meu filho, eu não fiz, eu não precisei fazer.
mas existem pessoas que há indicação de fazer a curva glicêmica. Porém, a curva glicêmica está sendo substituída pela hemoglobina glicosilada ou glicada, tá? Mas pode acontecer de vocês trabalharem em algum laboratório que faça a curva glicêmica. Então é importante saber sobre tal exame. Então, antes de falar sobre a curva glicêmica, eu quero falar sobre diabetes. Eu já falei sobre diabetes em anatomia, mas pode ser que alguém não lembre, ou que tenha entrado alguém depois de anatomia e tenha se perdido nessa parte. Então, o nosso corpo ele se alimenta principalmente de duas substâncias, de açúcar, que dentro do organismo é chamado de glicose, ele vem dos alimentos, e o oxigênio que está presente no ar que respiramos. Então, para gerar energia, o nosso corpo precisa de açúcar, que é a glicose, e de oxigênio. O açúcar e o oxigênio são transportados pelo sangue e distribuídos para todos os órgãos e células do corpo. As células transformam o açúcar e o oxigênio em energia. Então, o nosso corpo está constantemente gastando energia. Então, para o meu coração bater, para os meus olhos piscarem, para os meus órgãos funcionarem, para levantar um braço, levantar uma perna, eu estou gastando energia. Então, é importante que haja energia. Então, é importante que haja oxigênio na quantidade adequada e a glicose também na quantidade adequada. O açúcar que está no sangue precisa passar para dentro da célula. Como ele não consegue atravessar sozinho, o organismo utiliza um transportador que é chamado de insulina. Então, a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas e que tem a função de colocar a glicose dentro da célula para que ela possa produzir a energia necessária à vida. Então, a glicose ela está lá circulante na célula, no sangue, desculpa. Essa glicose circulante no sangue precisa sair do sangue e entrar nas células. Para que essa glicose entre nas células, ela precisa de uma chave. Essa chave é a insulina. Então, a insulina funciona como se fosse uma chave que abre essa célula. A insulina abre a célula, a glicose entra. A insulina abre a célula, a glicose entra. Mas existem situações que essa insulina não funciona, ou a pessoa produz pouca insulina. É aí que entra o diabetes. Então, a pessoa tem diabetes quando a insulina dela não faz esse papel, ou porque ela produz pouca insulina, ou porque ela produz em quantidade adequada, mas que essa insulina não é funcional. Então, por isso, a pessoa vira diabética, tá? Então, existem dois tipos de diabetes, que eu vou explicar a seguir. Então, diabetes mellitus é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina. Enquanto as células morrem por falta de energia, por falta de glicose, o sangue se transforma em um melado cheio de glicose que não pode entrar na célula e o corpo inteiro sofre. Então, quando essa glicose ela se acumula no sangue, ela não entra nas células, as células acabam morrendo por falta de energia. Então, ela precisa dessa glicose. Se a glicose se acumula no sangue, o sangue vira um melado. Então, por isso que algumas pessoas descobrem que são diabéticas pela urina doce. Então, a glicose se acumula no sangue, essa glicose passa para a urina, já que a urina é produzida a partir da filtração do sangue. Essa glicose na urina acaba acumulando formiga na lixeirinha do banheiro, ou na própria tampa do vaso, se cair alguma gotinha e a pessoa não limpar, então ali acumula formiga. Se acumula formiga, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, a quantidade de insulina produzida vai depender da quantidade de açúcar que será consumida. Quanto mais açúcar você consome, mais o pâncreas trabalha, até que chega um momento que ele pode parar, que ele pode cansar. Então, por isso a importância de ter uma alimentação saudável, porque quando você ingere alimentos ricos em carboidrato, porque as pessoas pensam que a glicose é somente açúcar, somente doce, mas não é. Tudo que é carboidrato vai virar açúcar. Então, quem é diabético não pode comer pão, não pode comer pizza, não pode comer macarrão, ou melhor, até pode, né? Então, ela precisa passar por um nutricionista e esse nutricionista, ele precisa fazer a recomendação da dose diária. Então,
essa glicose ela vai entrar na corrente sanguínea, então quanto mais açúcar chega, quanto mais glicose chega na corrente sanguínea, mais o pâncreas trabalha. Então o pâncreas trabalha demais até que chega um momento que ele cansa, ele para de funcionar. Existem dois tipos de diabetes mellitus. Existe a diabetes insípida, que não tem nada a ver com a glicose, tá? Já falei isso lá em anatomia, quando eu falei de sistema endócrino, tem a ver com o hormônio ADH, mas não é esse o caso agora. Então, a diabetes mellitus, ela é dividida em dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele acomete normalmente crianças e adolescentes. Então, quando a pessoa descobre na infância que é diabético, é porque ele descobriu que é diabético tipo 1. O que é diabetes tipo 1? É uma doença autoimune. Então, doença autoimune é quando o seu organismo não reconhece uma parte do seu corpo como sendo própria. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1, o pâncreas dela não é reconhecido como sendo parte daquele corpo. E ele começa a ser atacado e passa a não produzir mais insulina, ou produz em pequenas quantidades. E essa pessoa passa a não produzir, não ter a quantidade adequada de insulina para abrir a célula e jogar a glicose dentro da célula. Essas pessoas, elas precisam fazer o uso de insulina injetável, então elas são insulino-dependentes. Hoje não se usa mais esse termo porque tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 podem ser insulino-dependentes. Eu vou falar sobre isso quando chegar no diabetes tipo 2. Então, pessoas que descobrem a diabetes na infância, eles são diagnosticados com diabetes tipo 1. É quando a pessoa não produz insulina ou produz em baixas quantidades. E ele precisa fazer o uso de insulina injetável. Ele precisa fazer o uso dessa insulina para que a glicose comece a entrar na célula e tudo volta ao normal. Quando a pessoa tem diabetes tipo 2, isso acomete normalmente pessoas acima dos 40 anos. Então, chega um momento que a insulina dela passa a não ser mais funcional. Essa insulina não funciona mais. Já que não funciona, ela precisa fazer o uso de medicações, de medicamentos, para que essa insulina passe a funcionar. Mas essas pessoas também podem fazer o uso de insulina, mesmo sendo diabéticas tipo 2, tá? Então, tudo isso será avaliado pelo médico. Então, quando o paciente tem diabetes tipo 1, ele é diagnosticado na infância e adolescência. Diabetes tipo 2 é na vida adulta. Então, é como se o pâncreas cansasse e parasse de trabalhar e começasse e essa insulina passa a não ser mais funcional. Então, o que é a coleta de sangue para provas funcionais? Provas funcionais são aquelas em que o organismo do paciente é estimulado ou suprimido de alguma forma antes da coleta do exame por meio da ingestão de medicamentos ou de substâncias. Então, a glicemia, né, a curva glicêmica, é feita após a administração de uma substância, então por isso que é chamado de prova funcional. Antes de fazer a prova funcional, é preciso fazer a glicemia de jejum. Então, a glicemia de jejum, ela pode ser medida com jejum após 8 a 10 horas. Quando a pessoa faz um jejum para perfil lipídico, ela faz um jejum de 12 horas, né? Quando é recomendado, porque existem laboratórios que já estão acabando com esse jejum obrigatório. Mas quando ela faz esse jejum obrigatório de 12 horas para fazer o perfil lipídico, ela acaba fazendo as 12 horas também para glicose. Mas quando ela vai fazer somente glicose, ela pode fazer um jejum de 8 a 10 horas. O que não pode é passar de 14 horas, senão essa glicose vai dar muito baixa. Tem também a glicemia a qualquer hora, né, que é chamada de amostra aleatória, principalmente pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos precisam ficar verificando, né, medindo a glicose deles, então eles fazem as amostras aleatórias, é aquela na picadinha do dedo, e coloca o sangue na maquininha e vai dosar a glicose dele. Após uma refeição, que é a glicemia pós-prandial, essa mesmo realmente não tem sido feita, eu nunca mais vi nenhum lugar fazendo a glicemia pós-prandial. E a glicemia
e a curva glicêmica, que também é chamada de teste de tolerância oral à glicose, tá? Então, na glicemia de jejum, o normal é inferior a 99 miligramas por decilitro. Quando a pessoa tem uma tolerância diminuída à glicose, fica entre 100 a 125 miligramas por decilitro, e quando está acima de 126 miligramas por decilitro, esse paciente já é considerado diabético. Mas ele não pode ser considerado diabético apenas por um exame de sangue, apenas por uma glicemia de jejum. Então, na glicemia de jejum, ele vai fazer, o primeiro deu acima de 126 miligramas por decilitro, o médico vai pedir outros exames complementares para que ele confirme se esse paciente é ou não diabético. Ele não pode confirmar que o paciente é diabético em apenas uma amostra acima desse valor, porque esse paciente pode não ter seguido à risca a recomendação de jejum. Então, é necessário que se façam outros testes para verificar se realmente ele é diabético. Então, o teste oral de tolerância à glicose ou curva glicêmica é um exame auxiliar no diagnóstico de diabetes mellitus. Ele vai auxiliar na hiperglicemia e na hipoglicemia. Então, hiperglicemia é quando a glicose do paciente está acima do valor de referência. E a hipoglicemia quando está abaixo do valor de referência. Pacientes diabéticos podem ter hipoglicemia também. Então, ele precisa se alimentar de forma adequada, de 3 em 3 horas, para que a glicose dele não abaixe muito. Então, antes de dormir, principalmente, ele não pode ficar muito tempo, ele precisa jantar cedo, e antes dele dormir, ele precisa fazer um lanche para que essa glicose que ele vai ingerir ela possa dar um suporte para ele durante a noite. Então, se essa pessoa tem diabetes e dorme, fica muito tempo sem comer, ela pode ter um episódio de hipoglicemia. Tá? Então, uma curva glicêmica é uma série de dosagens de glicose. É colhida uma amostra em jejum, então o paciente precisa chegar no laboratório em jejum, porque é preciso fazer uma comparação com a glicose dele em jejum e após a ingestão desse xarope rico em glicose. Após a coleta da glicemia de jejum, o paciente ingere uma solução de glicose, que ela é utilizada para provocar o organismo. Então, a partir do momento que ela ingere essa substância rica em glicose, o pâncreas é estimulado a secretar a insulina, para que essa insulina faça o seu papel, que é tirar a glicose do sangue e jogar nas células. Em seguida, são colhidas uma ou mais amostras em intervalos específicos para acompanhar os níveis de glicose. Então, pode ser que tenha laboratório que faça a primeira coleta em jejum, dá o xarope para o paciente tomar, e de 30 em 30 minutos ele vai colhendo as amostras. Então, ele faz uma curva, né? Por isso que é chamado de curva glicêmica. Então, ele colhe com 30 minutos após a ingestão, 1 hora e meia, 2 horas. Então, o máximo são 2 horas. Ou ele pode colher a glicemia em jejum, faz a ingestão da glicose, colhe 30 minutos após a ingestão e só colhe uma outra 2 horas depois. Então, isso vai depender da forma que o laboratório trabalha. Pode ser coletas seriadas de 30 em 30 minutos, ou pode ser feita 30 minutos após a ingestão da glicose e 2 horas. Então, ele precisa ter o início, que são 30 minutos após a ingestão, e o final. Quando se faz as coletas seriadas de 30 em 30, ele tem uma curva, onde essa glicose precisa ir caindo do sangue. Se ela está em grande quantidade no sangue e a insulina está agindo, tirando essa glicose no sangue e colocando nas células, a tendência é que a glicose sempre diminua. Se a glicose não está diminuindo, significa que o pâncreas, ou melhor, a insulina, não está fazendo o seu papel, que é retirá-la da corrente sanguínea. As gestantes também podem fazer para diagnosticar diabetes gestacional, que é uma forma de diabetes temporária, tá? Uma hiperglicemia temporária. Então, existem mulheres que podem desenvolver a diabetes gestacional.
Isso é somente durante a gravidez. Depois que a gravidez acaba, essa paciente volta ao normal. São raros os casos em que a mulher fica diabética mesmo depois da gravidez. Então, no dia anterior ao exame e até o início do jejum, o indivíduo deve manter uma dieta habitual sem restrição de carboidratos. Então, ele não precisa se abster dos carboidratos, mas também não vai exagerar. Então, ele tem que ter uma dieta normal, onde ele vai fazer a sua refeição normal. Ele come arroz, ele vai continuar comendo arroz para fazer o exame. Se ele toma o cafezinho dele com açúcar, ele vai continuar tomando o cafezinho dele com açúcar para fazer os exames. E nas 72 horas que antecedem o exame. Então, ele precisa ter esse cuidado nas 72 horas, né, para que não haja interferência nos resultados. Por isso que é importante que o médico não dê um diagnóstico de que ele seja diabético apenas por um exame alterado, porque ele pode não ter seguido essas recomendações. Se a dieta for muito pobre em carboidrato, a resposta do paciente pode mostrar um perfil alterado, pois a absorção de glicose é a base do teste. Porém, é recomendado evitar a prática de exercícios físicos intensos também. Por quê? Se ele ingere pouco carboidrato, ele está mascarando o resultado. Ele vai fazer a glicemia, o exame da glicose dele no dia seguinte, e ele no dia anterior, ele come pouca coisa e ele acaba mascarando o resultado dele. Quando ele faz exercício físico, ele também acaba mascarando o resultado, porque a glicose vai gerar energia. Se você gasta essa energia, você acaba diminuindo a glicose do sangue. É importante também informar ao médico sobre a ingestão de remédios no período, já que muitos medicamentos podem interferir nos resultados. Então, por isso que quando você vai fazer uma coleta de sangue, na recepção eles perguntam se toma algum medicamento, porque esse medicamento pode alterar no resultado de vários analitos, e um deles é a glicose. Não se deve também tomar laxante. Então, antes do exame, se a pessoa apresentar diarreia, é melhor que ela não faça o exame no dia seguinte, porque a diarreia aumenta o trânsito intestinal. Então, o que a pessoa come, o intestino não consegue absorver. Ele é eliminado pelas fezes. Então, não é ideal que se faça um exame de dosagem de glicose no dia seguinte, um exame de laboratório, né, na verdade, no dia seguinte, após uma diarreia. E aí, por isso, não se deve tomar laxante. Então, quando a pessoa toma laxante, ele provoca um aumento da velocidade do trânsito intestinal e modifica a absorção dela. Então, deve ser suspenso, caso haja episódio de diarreia, 2 dias antes ou no dia do exame. Então, ele deve ser feito outro dia, se for apresentado diarreia. Já falei que o paciente precisa ter um jejum, né, de 8 a 10 horas ou até 12, se ele for fazer um perfil lipídico junto. Não pode nunca passar de 14 horas. E o exame, o valor de referência, ele tem que estar sempre abaixo de 99 miligramas por decilitro. Já falei que você precisa... Ai, deu um branco, peraí. Precisa tomar a glicose, né, esse xarope que é dissolvido em água, e a dosagem pode ser seriada, né? Então já falei que é 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia e 2 horas, conforme a solicitação médica. E o sangue ele deve ser colhido em tubo com EDTA e fluoreto. Então o ideal é que seja feita com EDTA e fluoreto. E aqui os valores de referência. Então, o normal, se essa glicose do paciente vai estar normal, se tiver até 140 miligramas por decilitro. Se ele apresentar uma tolerância diminuída à glicose, ele vai apresentar vai ter o valor de referência de 140 e 199. Isso significa que a insulina dele pode já estar falhando. E ele é diagnosticado diabético quando essa glicose ultrapassa 200 miligramas por decilitro. Tem também a glicemia pós-prandial, que, como eu falei, eu não tenho visto mais nenhuma solicitação, não tenho ouvido falar de nenhuma pessoa que tenha feito esse exame,
mas pode ser que caia em provas de concurso, então por isso que eu coloquei ainda na apostila. Então esse exame ele é dosado a glicose depois de uma refeição. Então, curva glicêmica, glicemia pós-prandial, eles não estão sendo mais solicitados, até porque o paciente precisa perder um dia no laboratório para fazer esses exames. Então, por isso, os médicos estão substituindo esses exames pela hemoglobina glicada, tá? Hemoglobina glicada se fala em bioquímica, mas é um exame que não precisa de jejum, é um teste, é um exame mais simples, colhe o sangue no tubo de EDTA e vai avaliar a glicose que está dentro da hemácia. Ela não quer avaliar a glicose que está no plasma ou no soro, tá? Então por isso que é colhido num tubinho de sangue, no tubinho roxo, porque vai utilizar a glicose que está dentro da hemácia e vai avaliar a glicose de 3 a 4 meses anteriores. Então, como a glicemia pós-prandial e a curva glicêmica, o paciente precisa perder muito tempo no laboratório, ele está sendo substituído por esse exame que eu falei. Todos já ouviram falar que pessoas diabéticas têm dificuldades na cicatrização. A cura dessas feridas é lenta, pode piorar rapidamente, por isso requer um acompanhamento bem atento. Então existem polos, eu tenho uma amiga que trabalhava no polo do pé diabético. Então pacientes diabéticos eram tratados naquele local para que uma simples ferida não se tornasse uma ferida com uma infecção e pudesse levar esse paciente à morte. Porque uma infecção uma ferida mal curada, né, ela pode causar uma infecção, porque as bactérias começam a entrar nesse local, o paciente perde a sensibilidade e essas bactérias podem se espalhar pelo sangue e esse paciente ter uma sepse. Então, os níveis altos de glicose no sangue endurece as artérias, né, endurece os vasos sanguíneos, as artérias e veias e provoca o seu estreitamento. Com esses vasos sanguíneos estreitos, diminui o fluxo de sangue, ou seja, se diminui o fluxo de sangue, diminui a quantidade de nutrientes e de oxigênio que vai chegar naquela ferida. Então, pacientes diabéticos têm que ter um cuidado muito atento com as extremidades. Então, os pés a distância, né, para chegar sangue até ele, o percurso é muito grande. Lembrando, lá de anatomia, que o sangue sai do coração. Então, os pés, ele está distante. Então, até chegar o nutriente, até aquele pé que está com uma ferida, acaba dificultando a cicatrização pela oferta baixa de nutrientes e de oxigênio para aquela região. Acaba alterando a função dos leucócitos, né? Porque já que o sangue leva as hemácias, ele leva também os leucócitos. E os leucócitos atuam na nossa defesa, na defesa do organismo. Se tem uma oferta pequena de sangue naquele local, há uma oferta pequena de leucócitos lutando contra aquelas bactérias que estão entrando naquela ferida. Quando os níveis de glicose estão descontrolados, né, essa glicose está muito alta, os nervos são afetados e o diabético pode perder a sensibilidade de extremidades. Então o paciente ele pisa num caco de vidro e ele acaba não sentindo que pisou, porque ele vai, muitas vezes ele vai ver que cortou pelo sangue que está saindo da ferida, mas como ele não sente dor, ele acaba não levando aquilo ali muito a sério. Então pacientes diabéticos tem que ter alguém que acompanhe esse paciente bem de perto para fazer curativos, para não permitir que aquele local infeccione. Que uma vez infeccionado, acaba sendo um transtorno na vida desse paciente. Porque como eu já disse no slide anterior, a oferta de sangue é menor. Se tem uma oferta de sangue menor, eu tenho oferta de oxigênio baixa, eu tenho oferta de nutrientes baixa e tenho oferta de leucócitos também baixa, já que os nossos leucócitos eles fazem parte do nosso sistema imunológico. Quanto menor a quantidade de leucócitos, menor será a luta, né, contra essas bactérias e os leucócitos. Com o sistema imunológico funcionando mal, os diabéticos apresentam um risco maior de desenvolver uma infecção.
Então, se essa infecção não for tratada adequadamente, esse paciente pode vir a óbito, porque vai ter uma sepse, ou uma infecção generalizada. Então, segundo estatísticas, o diabético é a razão número 1 para amputação de membros no Brasil. Então, eu tenho um vizinho que ele tem diabetes, ele não controla com alimentação, não controla, ele bebe, então acaba dificultando, né, acaba agravando a situação dele, já ficou internado várias vezes, já perdeu alguns dedos dos pés, então é uma situação muito preocupante, então não só para ele, né, como para outras pessoas, isso acaba acontecendo e precisa haver um cuidado muito grande com esses pacientes. A gasometria arterial, como eu já havia falado com vocês, é um exame que analisa a troca gasosa feita pelos pulmões. Então ela vai avaliar a concentração de oxigênio, vai avaliar o pH do sangue. Ele é feito normalmente por uma punção, né? Essa punção é uma punção arterial, de forma que o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e o oxigênio sejam medidos antes de entrar nos tecidos corporais. Então, se for colhido um sangue venoso, o sangue venoso é o sangue que retorna para o coração. Então, ele já entrou nos tecidos, ele já deixou o oxigênio, já pegou o gás carbônico. Por que que precisa ser um sangue que sai do coração? Porque esse sangue que sai do coração, ele ainda não entrou nos tecidos, ele não entrou nos órgãos, ele saiu do coração e está rico em oxigênio. Normalmente, a artéria radial é escolhida para a punção. Então, lembrando de anatomia, lembrando da posição anatômica, né, que é a palma da mão para frente, tem o dedo polegar, o osso rádio, que é o osso do braço. Então, essa artéria passa em cima do osso rádio. Então, por isso que é a artéria radial. Ela é a mais escolhida para fazer a punção, pela facilidade de manuseio dessa artéria, mas as artérias braquiais e femorais também podem ser utilizadas. A artéria braquial, ela está próxima à fossa antecubital, então podem acontecer acidentes, né, pode acontecer de acidentalmente colher uma artéria na hora de fazer uma coleta na fossa antecubital. Então você acabou mirando numa veia e acertando uma artéria, porque pela proximidade. A artéria femoral também pode ser colhida, que é a artéria que é encontrada na virilha, mas não posso esquecer de dizer que qualquer tipo de artéria não pode ser feita pelo técnico, somente pelo profissional que tem nível superior, no caso o enfermeiro ou médico, mas na prática quem vai fazer a coleta de artéria são os técnicos, mas legalmente quem pode fazer essa coleta são os profissionais de nível superior, tá? Utiliza-se o anticoagulante heparina, mas não é a heparina no tubo, porque não se faz coleta no tubo, se faz coleta com uma seringa heparinizada. Então, a heparina já vem dentro da própria seringa e você utiliza essa seringa. Existem dois tipos de gasometria, a gasometria arterial e a gasometria venosa. A gasometria arterial geralmente é escolhida por apresentar um resultado mais completo, possibilitando uma análise mais complexa, já que o sangue arterial ele é rico em oxigênio e o venoso é rico em gás carbônico. O sangue deve ser colhido em seringa heparinizada, então nunca você vai colher numa seringa e passar para o tubo de heparina, você vai sempre colher numa seringa heparinizada. A gasometria venosa é bastante utilizada em casos mais emergenciais, provavelmente devido ao fato da punção facilitada, porque você pode fazer a punção de uma veia e não de uma artéria. No entanto, a escolha da gasometria arterial ou venosa deve acontecer também de acordo com o objetivo do exame. Então, o médico é que vai solicitar
uma gasometria arterial ou uma gasometria venosa, depende do quadro do paciente. Quando é necessário uma avaliação do funcionamento pulmonar, o modo arterial é o mais indicado, pois esta permitirá diversas informações, inclusive acerca da disponibilidade e oferta de oxigênio aos tecidos. Então, se é um paciente que vai precisar de ficar no balão de oxigênio, é preciso fazer uma gasometria arterial, saber como está a oferta de oxigênio no sangue desse paciente. Se a intenção for analisar apenas a parte metabólica do organismo, pode-se optar pela gasometria venosa. Então, se é uma gasometria que quer avaliar o pH do sangue, por exemplo, pode fazer uma gasometria venosa. O pH não vai mudar, sendo arterial ou sendo venoso. Após a obtenção da amostra, despreza-se a agulha, veda-se a ponta da seringa com o dispositivo oclusor e deve homogeneizar suavemente rolando a seringa entre os dedos. Então, nós não temos tubo, né, para fazer a homogeneização. Lembra que o sangue, a seringa tem heparina. Se tem heparina, tem anticoagulante. Quando o sangue entrar na seringa, ele se mistura ao anticoagulante para que esse sangue não coagule. Então, você precisa, da mesma forma, fazer uma homogeneização. Essas seringas de gasometria, elas têm uma tampinha na agulha. Então, você veda a agulha, joga fora, porque você precisa fazer a análise do sangue na própria seringa, tá? O material necessita ser encaminhado imediatamente ao laboratório. Na maioria das vezes, a máquina de gasometria, ela fica no próprio CTI, né? Porque a maioria dos casos são pacientes de CTI, mas pode acontecer de você precisar fazer uma gasometria venosa, por exemplo, de um paciente que não esteja no CTI. Então, você vai diretamente aonde está a máquina de gasometria, e esse tempo não pode exceder 15 minutos, porque as coisas que estão ali, né, o que vai ser dosado, vai ser alterado após esses 15 minutos. Aí vocês estão vendo uma foto de uma seringa heparinizada. Vocês estão vendo que ela já tem um líquido dentro, né? Então ali tem a heparina. Vocês vão colher o sangue e o sangue vai se misturar à heparina. Ela tem uma tampinha verde, justamente para indicar que há heparina, já que o tubo verde é que tem heparina. Ela tem uma tampinha que quando você faz a punção, você fecha essa tampinha e você veda a agulha. Você tira a agulha, joga no descarpaque, coloca a tampinha vedando a seringa. Aí tem duas fotos, uma de desenho e uma de foto real, onde mostra onde fica a artéria radial. Então, lembrando da posição anatômica, palma da mão sempre virada para frente, o osso rádio ligado ao polegar, você tem que sentir a artéria pulsando. Como eu já ensinei em coleta venosa, em pulsão venosa, você sente veia gordinha, você aperta e sente gordinha. Na artéria você sente a pulsação. Então você pode colocar 2 dedos para sentir a pulsação e entre um dedo e outro você coloca a seringa para acertar a artéria. Nesse slide vocês estão vendo 2 hemácias, né? 2 desenhos. Uma hemácia rica em oxigênio, por isso que o sangue arterial ele é muito vermelho, e uma hemácia pobre em oxigênio, rica em gás carbônico. Então, por isso que o sangue venoso é mais escuro. Essa foto que está mostrando aí, está mostrando a máquina, né? Como que é a máquina para dosar, a máquina que é utilizada na gasometria. Esse sangue que está aí sendo dosado é um sangue venoso. Pela cor você já percebe que não é um sangue arterial. Então, nesse caso aí é uma gasometria venosa, tá? E a foto da mão de um paciente e o técnico sentindo a artéria do paciente. E para acabar nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre coleta de sangue capilar. Existem casos que você não precisa de uma quantidade muito grande de sangue, então você pode fazer uma punção capilar. Quando vocês fizeram os testes rápidos para fazer as aulas de coleta, vocês fizeram os alunos fizeram em vocês uma punção capilar. Então é utilizada uma lanceta, né? Nós utilizamos a lanceta automática, mas existe um outro tipo que não é automática. Você faz uma incisão
no dedinho, por exemplo. Tem exames que são feitos na ponta da orelha para pacientes que vão fazer cirurgias, para fazer o tempo de sangramento. E também pode fazer o teste do pezinho. Tem laboratório, Sérgio Franco, por exemplo, quem faz o teste do pezinho é o técnico. Então, pode ser que vocês façam isso em algum laboratório, de fazer essa punção capilar. Então, lembrando que é sempre quando eu preciso de uma amostra de uma quantidade pequena, eu não preciso de uma quantidade muito grande, então eu posso fazer com a própria lanceta. Então, essas amostras de sangue são obtidas por punção transcutânea, são muito importantes, onde pode obter amostras em pequeno volume. Então, esse procedimento evita a coleta de sangue por punção venosa quando o volume necessário é pequeno. Então, você vai fazer só uma gotinha, vai precisar só de uma gotinha de sangue. Você não precisa colher um tubinho com 4 ml de sangue, por exemplo. O aquecimento do local aumenta o fluxo de sangue. Então, quando você vai fazer uma coleta de uma punção capilar, o ideal é que você aqueça aquele local. Então, o paciente chegou com a mão muito gelada, então pode pedir para o paciente esfregar as mãos para que aqueça essa mão, porque quando há aquecimento, há uma irrigação maior de sangue, há um fluxo maior de sangue. Quando é feito no dedo, é importante que você aperte a pontinha do dedo para acumular bastante sangue naquele local. Aqui nós temos uma foto, né, da punção sendo feita no dedo. Crianças maiores de 1 ano pode ser feito esse tipo de punção. Menores de 1 ano é feito no pezinho, tá? Então, aqui para finalizar, tem o passo a passo para a coleta de sangue capilar. É praticamente a mesma coisa que nós fizemos na punção venosa. Então, o técnico precisa lavar as mãos, calçar as luvas, pedir ao paciente que lave as mãos, caso haja disponibilidade de uma pia. Caso não haja, é importante fazer a antisepsia do local da punção, então tem que passar o algodão com álcool também na ponta do dedo do paciente. Nesse caso é de dentro para fora. Quando a gente faz a punção venosa na fossa antecubital, no braço, é sempre de baixo para cima. Nesse caso vai ser a parte de dentro do dedo para fora, tá? Pegar a lanceta, né? Eu vou nas aulas práticas nós vamos fazer isso. Então vou ensinar vocês como utilizar a lanceta automática. Essa lanceta ela não pode ser reutilizada. Assim que você remove um pedacinho de plástico, não sei o nome daquilo, para você poder abrir a lanceta, a partir do momento que você aperta ela, se você não atinge o local desejado, essa lanceta tem que ser jogada fora. Então, por isso é importante ter precisão na hora da punção, então apertar bem o dedo da pessoa para que a agulha consiga alcançar a pele do paciente. Normalmente, se limpa a primeira gota. E aí colhe-se a segunda gota, mas isso não é um procedimento que é feito sempre, tá? Então não tem problema para esse caso, né? Dependendo do teste não vai haver alteração. Agora, quando é testes para avaliar o sangramento do paciente, é importante que se remova a primeira gota, o plasma sanguíneo, mas isso eu vou falar melhor lá em hematologia. Mas aí você precisa limpar a primeira gota e aí sim, você vai apertar a ponta do dedo do paciente, colher a segunda gota, fazer o exame que você precisa, limpar com algodão ou uma gaze e o paciente está liberado. Aqui é só uma charge informando sobre a importância do descarte adequado do material, né? É uma charge engraçada, mas que isso é muito sério. Então a gente sabe que o material hospitalar ele deve ser jogado em um local adequado. Nós já falamos disso em ética e legislação, a Thaís já deve ter falado em biossegurança, eu falei de novo em coleta. Então isso não pode ser esquecido nunca, porque o descarte do material biológico e de pérfuro cortante, ele é imprescindível no laboratório. E assim a gente acaba a nossa matéria de coleta, a nossa parte teórica já acabou.
Agora, quando voltar, a gente vai continuar com a parte prática.